Sérgio Sousa Pinto, uma figura central do Partido Socialista e nos últimos anos também no comentariado português, tem uma posição que é conhecida em relação à diminuição dos impostos para as empresas e para as famílias, tem inclusive uma intervenção pública muito conhecida, mas por outro lado tem uma incongruência na sua vida na medida em que é militante num partido socialista e, como o Sérgio Sousa Pinto sabe perfeitamente, nenhum dos delírios socialistas podem ser cumpridos sem o dinheiro das outras pessoas. E tudo isto para dizer o quê? No dia de hoje venho mostrar-vos que o Sérgio Sousa Pinto gosta de socialismo para as outras pessoas, pelo menos é um representante de um partido socialista que sem os impostos massivos não pode pôr em prática os seus delírios, mas por outro lado utilizou algumas lacunas, não são bem lacunas, mas algumas partes da lei para fugir e ter uma vantagem fiscal de alguns milhares de euros numa empresa que detém. Ou seja, socialismo para os outros, capitalismo e livre mercado para si. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, comentário político. Sérgio Sousa Pinto fatura 174 mil euros em 2025 e usa a empresa para vantagem fiscal de 33 mil euros. Sérgio Sousa Pinto não ficou desempregado da política quando decidiu não regressar à Assembleia da República. Mudou de palco e, sobretudo, da entidade que recebe os rendimentos produzidos pela sua presença e opinião. Em abril de 2025, depois de inicialmente ter aceitado integrar a lista socialista por Lisboa, autoexcluiu-se da candidatura. O quarto lugar, aprovado pela Direção Nacional, era elegível, mas Sousa Pinto diria, depois da sua posição, ter sido apenas um detonador de uma saída tomada ao fim de 16 anos e 6 legislaturas consecutivas. A primeira vez que se sentou no Parlamento tinha 23 anos, portanto estamos a falar de um homem que, no fundo, é um profissional da política. No fundo é isso que estamos aqui a falar. O comentador remunerado, TVI e CNN, desde março de 2021, segundo o registro de interesses parlamentares, Sérgio Sousa Pinto juntou em julho do ano passado a Rádio Observador, onde participa semanalmente no programa Realpolitik, com Miguel Pinheiro. Isso já era um dos comentadores políticos mais bem pagos do universo mediático do país. A sua saída dos trabalhos parlamentares deu-lhe ainda mais espaço, tempo e dinheiro. Eu não tenho nada contra isto, aliás. Este vídeo, longe de ser uma acusação de ilegalidade ou sequer de irregularidade de Sérgio Sousa Pinto. Eu quero deixar isto claro. Tudo o que Sérgio Sousa Pinto fez deste ponto de vista é 100% legal e 100% válido. Atenção, eu não estou a dizer que não é. Eu só noto uma incongruência evidente numa figura que é um profissional da política, que milita no Partido Socialista, socialismo esse que só vê os seus delírios concretizados com altas cargas de impostos, agora andar a fugir legalmente e legitimamente, utilizando a própria lei, aos impostos e impede, de certa forma, ou está a enfraquecer o projeto socialista, na medida em que não contribui tanto quanto poderia para que o seu projeto de país seja realizado. Mais uma vez digo, há uma diferença entre a posição pública de Sérgio Sousa Pinto no Partido Socialista e o Partido Socialista propriamente dito. Sérgio Sousa Pinto defende uma diminuição de impostos para menos estagnação económica e permitir que as famílias possam prosperar e tudo mais. Mas um socialista ou um social-democrata não pode querer ver a realização dos seus projetos tendencialmente igualitários sem fundos do Estado. E os fundos do Estado são nos impostos. E, portanto, agora alguns de vocês dirão: bom, estás a ser injusto porque ele defende diminuição de impostos, mas ele está num partido cujo projeto político depende desses impostos. Portanto, há uma incongruência aqui. É o que é. As pessoas podem apontar isso e eu reconheço isso, mas há uma incongruência desse ponto de vista. Partido Socialista e depois o meu amigo não quer pagar os impostos, os delírios socialistas têm que se pagar de alguma forma. Para receber os rendimentos das suas prestações como comentador, o antigo secretário-geral da Juventude Socialista usou o veículo empresarial, a SPMSP, a sigla do seu nome completo, uma sociedade unipessoal constituída em 2022 com um capital social de apenas 2 mil euros. No Parlamento, a partir desse ano, o então deputado já se declarava sócio-gerente remunerado da empresa dedicada a conteúdos de comunicação e direitos de autor e registou também o comentário político na CNN como atividade. Com a sua saída do Parlamento, não se pode dizer que Sérgio Sousa Pinto tenha perdido dinheiro, muito pelo contrário. As contas desta empresa, desta sociedade, analisadas pelo Página 1, mostram uma microempresa com apenas uma pessoa ao serviço, o próprio Sérgio Sousa Pinto, como gerente e sem ativos fixos tangíveis registados, mas uma faturação apreciável, 173 mil euros, praticamente 174 mil,
em prestação de serviços, quase 14 mil euros por mês. Apesar de ser uma atividade onde é o único ativo é a sua voz e a sua cabeça exercida nos estúdios da CNN e do Observador, Sousa Pinto apresentou gastos de 55 mil euros em fornecimento e serviços externos e assumiu um salário para si como gerente de 42 mil euros por ano. Mais uma vez digo, zero ilegalidades aqui. Atenção, quero deixar isto claro, não há qualquer ilegalidade. É uma incongruência ideológica e política de um homem que passa a vida no Partido Socialista, começou aos 23 anos, salvo erro, no Parlamento Português, faz todas estas legislaturas pelo partido que, além de criar impostos absolutamente ridículos, além de sobrecarregar as pessoas com cargas de impostos superiores em percentagem do PIB aos tempos da Troika, o meu amigo, quando chega à sua vez, ele foge dos impostos. Então, se calhar, no meu entender, ele deveria voluntariamente pagar mais impostos para ajudar a financiar o projeto socialista, que no fundo é um delírio, esta ideia de forçar uma sociedade igualitária que precisa de fundos, evidentemente, e, portanto, estes delírios não se cumprem única e exclusivamente com boa vontade, como sabem. Contas feitas, para além do salário, teve um lucro de 54 mil euros por ano, ou melhor, no ano passado, peço desculpa, esse dinheiro não entrou automaticamente no seu bolso, enquanto não for redistribuído, pertence à sociedade, mas permaneceu dentro de uma empresa que o antigo deputado detém a 100% e controla sozinho. E depois tem aqui a progressão face a 2023, quando ainda acumulava a atividade de comentador com a de deputado de última fila, é expressiva. Esta de deputado de última fila é duro. É duro. Nesse ano, Sérgio Sousa Pinto já faturava mais de 100 mil euros, pagara 54 mil ao gerente e apresentara apenas 936 euros de lucro. Em 2 anos, a faturação cresceu quase 50%, enquanto a remuneração anual de Sérgio Sousa Pinto baixou 12 mil euros e o lucro societário disparou. No ano passado, encontra-se um buraco contabilístico. Segundo a consulta ao registro comercial realizada pelo Página 1, as contas de 2024 de Sérgio Sousa Pinto não foram depositadas, pelo que não é possível saber quanto faturou a sociedade naquele exercício, um esquecimento que poderá ser menorizado pelo comentador, que tem considerado que não se deve exigir às pessoas uma perfeição que não é no mundo do homem. Esta frase foi dita por Sérgio Sousa Pinto em relação a Luís Neves, e inclusive Sérgio Sousa Pinto considera, e tem alguma graça, que Luís Neves poderia continuar, porque aquilo que estamos a exigir a Luís Neves, segundo Sérgio Sousa Pinto, não é do mundo do homem. Aparentemente, pedir a um homem que entregue as suas declarações de rendimentos, que seja sincero sobre o seu património e que cumpra a lei enquanto ex-diretor nacional da PJ, não é no domínio do humano, é no domínio de outra coisa qualquer, e portanto as coisas são o que são. O uso de uma estrutura societária em vez do pagamento por recibos verdes como colaborador torna-se apetecível a partir de determinados montantes. Para estabelecer vantagens fiscais e encargos com a Segurança Social, o Página 1 fez uma simulação real, isolando os 173 mil euros, quase 174, faturados por Sérgio Sousa Pinto em 25 e comparando com uma estrutura utilizada a SP-MSP com o rendimento direto por recibos verdes através do regime simplificado. E o que é que nós temos? O Página 1 deu só o trabalho de fazer isto. Aplicando os recibos verdes, o coeficiente de 0,75 previsto a determinadas atividades profissionais, o rendimento coletável de Sérgio Sousa Pinto seria 130 mil euros, neste caso, portanto 75% das atividades, ou do rendimento relevante, é como lhe chamam. Pelas taxas, 2025 daí resultaria o pagamento de 51 mil euros em IRS e 1.262 euros de taxa adicional de solidariedade e 16 mil euros de contribuições como trabalhador independente, já no limite contributivo. Em conclusão, Sérgio Sousa Pinto veria o Estado ficar-lhe com quase 70 mil euros. Na estrutura efetivamente usada, ou seja, através de uma sociedade unipessoal, a fatura imediata fica apenas nos 35 mil euros, o que é praticamente metade, como veem, com 11 mil euros de IRC, 9 mil euros de contribuição patronal à Segurança Social, 4.620 euros descontados à remuneração do gerente, e depois tem aqui a questão do IRS do salário recebido. Deste modo, a diferença ascende aos 33 mil euros, ou seja, por esta opção, Sérgio Sousa Pinto ficou com quase mais 3 mil euros por mês do que se optasse por recibos verdes. E, portanto, é como eu digo, isto não é algo novo, não é algo que seja propriamente chocante. Mais uma vez digo, é algo absolutamente do domínio do homem, utilizando a frase de Sérgio Sousa Pinto. É perfeitamente legal, é perfeitamente legítimo, a lei está disponível. Se pudermos pagar menos impostos legalmente, façam-no, porque é assim, literalmente, que as pessoas fazem. Se tiverem
forma de poupar nos impostos legalmente é o que fazem. Se a lei diz, meus amigos, estão a cumprir a lei, mas tem alguma graça esta incongruência da vida e esta incongruência da sua atividade política, que passou a vida no Partido Socialista desde os 23 anos, está no Partido Socialista, é um homem que se diz socialista, apesar de querer um bocadinho menos de impostos taxados aos cidadãos, e portanto faz militância num partido que depende diretamente de altas cargas de impostos para a realização dos seus projetos igualitários. Portanto, é como eu vos digo, é socialismo para os outros, mas para ele livre mercado e poucos impostos. E ainda bem que assim o é, eu acho que as pessoas devem mesmo poupar impostos, porque o Estado português chula as pessoas que nunca mais acaba. Mas acho que esta incongruência não poderia deixar de ser mostrada. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.